Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu, através desse vídeo, gostaria de continuar aquele assunto da vida extraterrestre. Tá? É um assunto que me interessa muito. Eu sou o Newton Cassis, biólogo, né? E trabalho com a questão da evolução da vida. Bom, uma questão muito bem importante sobre a vida em si, tá, é que até agora nós cientistas apenas sabemos que existe vida aqui no nosso planeta Terra. Tá? Até agora ainda, por exemplo, não sabemos ainda se em Marte, que é um planeta próximo, se existe vida. Nós estamos tentando saber. É claro que existe uma gama de cientistas aí, principalmente físicos, né? Ou até mesmo biólogos, talvez, tentando descobrir aí vidas fora do planeta, fora do sistema solar. Né? Como seriam essas vidas? Né? Então, é claro que a primeira questão é quantas vidas tem. Né? A probabilidade de termos muitos focos de vida aí é muito grande. Né? Sim, claro que é difícil de nós sabermos, localizarmos essas vidas, né? Esses mundos extraterrestres, né? Fora até do sistema solar, até pela distância, né? Que são distâncias gigantescas. Agora, em existindo vida, ok, né? São esses focos de vida espalhados pelo universo. Em existindo essas vidas, nós concebemos que, os cientistas concebem que podem existir focos de vidas inteligentes, né? Como a nós, no nosso planeta. Como nós evoluímos, né? Até seres humanos inteligentes. Mas como é fora disso? Né? Como seria conceber esses tipos de vidas inteligentes? Bom, primeira coisa, então, existem questões aí sobre o universo, né, que nós estamos estudando aqui, é que as leis do universo são as mesmas, as que acontecem aqui na Terra e as que acontecem lá fora. Então, pelas leis, né, pela lei da gravidade, por exemplo, né, pelo fato dos planetas serem redondos, então existiria uma tendência a que as coisas, as evoluções lá fora de vidas extraterrenas sejam parecidas com o que tenha acontecido aqui na Terra ao longo desses milhões de anos, até hoje. Então, digamos que há uma tendência, por exemplo, dos planetas lá fora terem gravidade, digamos, esses planetas parecerem com a Terra, né? Eles terem evoluído vida de uma forma semelhante, né? Porque os compostos orgânicos, eles tendem a ser os mesmos, né? Carbono, nitrogênio, hidrogênio, tendem a ser os mesmos. Então, digamos que, claro, nada vai ser tão igual assim, mas existiria uma tendência, isso é chamado em biologia de convergência, né? Convergência adaptativa. Né? Se o ambiente ele determina algo, né? E existem seres ali que possam se adaptar, eles se adaptam. Digamos, por exemplo, alguma coisa um fato que aconteceu aqui na Terra, na evolução da vida, foi que houve uma tendência às espécies se deslocarem de um ambiente para outro. E com isso elas de uma forma parada, fixa, elas começaram a se movimentar e com isso elas começaram a ter um alongamento do corpo, uma encefalização, né, de uma porção anterior. Essa porção anterior é aquela porção que tinha mais contato com o meio ambiente, né, no deslocamento, né, quer dizer que havia movimento do corpo aqui, na evolução aqui da vida na Terra, né, houve um deslocamento. Esse deslocamento começou a evoluir nos seres vivos, né, e aí essa anteriorização do movimento, né, quer dizer, tendo uma porção anterior e uma porção posterior, quer dizer, uma cabeça, uma cauda, por exemplo, né, uma porção posterior, levou à evolução de espécies que tenham cabeça, por exemplo, que tem uma porção posterior enervada, né, que tinha uma porção sensorial ali, capaz de perceber o ambiente no entorno devido ao deslocamento desses corpos vivos. Né? Então, isso aconteceu na Terra, porque a Terra tem gravidade, a Terra tinha água, por exemplo, que é um dos fatores que pode levar à vida, que os cientistas pensam que é importante para se ter em outros mundos, e aí evoluir a vida nesses mundos. Né? Então, se esses planetas são parecidos, existiria vida parecida, não igual. Dificilmente concebemos vidas iguais, mas parecidas, né? Que tenham, por exemplo, uma encefalização, um corpo e talvez uma cauda. A cauda para haver uma propulsão desse corpo para frente.
né, uma cabeça, ou um protótipo de cabeça, para se perceber o meio. Então, a partir disso, aqui na Terra, por exemplo, começaram a existir os insetos, né, os vermes, e aí os peixes, né, e daí répteis, e daí primatas e humanos como nós. Então, é claro que em outros mundos a gente pode conceber pelo menos que haveria deslocamento desses seres vivos, né? Haveria uma porção anterior, né? Ou seja, uma encefalização. Essa encefalização levaria uma cabeça, talvez com olhos, né? Não necessitando serem olhos como os nossos. Poderiam, em vez de ser 2 olhos, podem ser multi-olhos, por exemplo, como existe hoje nos insetos, né? Que são muitos olhos aqui na frente, né? E poderia ser um olho só também, por exemplo, né? Quer dizer, várias concepções digamos, estruturas de corpos nesses mundos poderiam ocorrer com a evolução, porque a evolução ela não tem uma receita, né? A evolução vai acontecendo meio que aleatoriamente. É claro que existem tendências. Uma tendência que eu coloco para vocês é a questão do movimento, existindo movimento, por exemplo, no meio aquático, o movimento do corpo, né, do ser vivo, e uma tendência a se ter uma encefalização, uma cabeça, e essa cabeça é sensorial, ela vai perceber o meio. Outra coisa importante são os membros, né? Os membros locomotores, né? Podem ser, nós, por exemplo, temos os quadrúpedes, os répteis, os mamíferos aqui na Terra têm quatro membros para se deslocar, né? Então, os insetos têm 6. Será que nesses mundos teriam quanto? Poderiam, claro, ter várias combinações, né? De 2, 4, 6, 50 ou 100. Aqui nós temos os milípedes, né? Que têm muitas pernas, que são insetos. Ou são artrópodos, na verdade, né? São artrópodos. Então, assim, a gente pode conceber vários mundos aí com diferentes formas, mas formas que resolvem os seus problemas nesses mundos de uma forma parecida, porque existe gravidade, deve existir água, deve existir compostos químicos parecidos com o da Terra, e haveria, então, essa convergência adaptativa que levaria a formas com um protótipo de cabeça, com corpos parecidos, com membros locomotores, né, que podem variar em números, em formatos. A gente pode conceber esses mundos assim, de uma forma mais parecida ou menos parecida, mas algo mais em torno do que existe na Terra, do que algo que inconcebível, né, que a gente não consiga imaginar. Algo também que seja algo provável, né? Formas que a gente nunca imaginou, com certeza existem. Mas a gente consegue imaginar formas mais parecidas com o que aconteceu na Terra, né? Com os organismos que existem na Terra, baseado no que aconteceu na Terra, né? Então existem mundos lá fora parecidos com o nosso planeta, né? E cada vez mais os cientistas estão catalogando esses mundos. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, essa discussão, né? Acho que é uma discussão interessante sobre os extraterrestres que possam existir lá fora, né? Acho que é interessante pensar sobre essas questões, até porque muitas pessoas pensam, ou na verdade têm a ideia de que existem extraterrestres aqui na Terra, eles já têm chegado aqui, coisa que é bem discutível, né? Então, esse assunto eu vou deixar para outro momento. Espero que tenham gostado. Até a próxima.